Boa tarde, colegas. Eu sou a Fernanda, coordeno a formação dos professores de matemática e ciências aqui da Escola de Formação. A formação de hoje eu faço em parceria com meu colega Rodrigo, que vai poder conversar um pouquinho com vocês dentro da temática da ERER. Essa formação, então, ela corresponde para os professores de ciências, geografia e história do mês de agosto. Vai ficar disponível por um tempo para certificação, né, de 6 horas, então. No ano de 2023, esse mesmo grupo já participou de uma primeira formação dentro da temática da ERER, e hoje nós vamos, então, para o segundo encontro, ainda abordando hoje, então, a negação do Brasil com o professor Rodrigo Fagundes. Olá, pessoal. Eu sou Rodrigo Fagundes, aqui da Escola de Formação. Atuo com as formações da ERER, História, Geografia e Ensino Religioso. Então, a ideia é fazer uma continuação, né? A gente teve aquele momento presencial em 2023, daí de 2023 a 2024 tivemos momentos online, tratando da questão da ERER, e agora, então, voltado para a ciência, história e geografia, eu trago aqui uma ideia que não é assim, pegue isso e faça igualmente na escola, né? Na verdade, aqui a nossa proposta é trazer como algum recurso, seja um livro, uma obra de arte, um filme, uma música, podem gerar várias possibilidades de reflexão em sala de aula. Porque, por vezes, alguns professores têm medo de trabalhar com a ERER por achar que eles vão errar, vão falar algo indevido, mas é um processo de desconstrução e um processo de conhecimento, né? Nós, principalmente nós, né, que já nos formamos na educação básica, até mesmo pegando a educação superior, nós não tivemos de forma profunda um currículo que não fosse tão eurocentrado quanto o currículo, né, que nós estudamos, né, na nossa época. Então, a gente corre atrás do conhecimento, tanto professores brancos quanto não brancos correm atrás do conhecimento sobre os indígenas, os ciganos, os quilombolas, os negros, né? Então, a ideia é que se encoraje para aprender junto com os estudantes. Pode ser, então, a partir de um vídeo, pode ser, eu li um livro, eu vi um curta, teve uma música que eu acho que dá para fazer uma reflexão, então é esse fazer junto, né? Aqui, então, pessoal, essa proposta que eu trago para vocês, que é a partir do documentário A Negação do Brasil, tem no YouTube, tem aí em páginas de cinema, de aluguel de filmes, né? É um filme do ano 2000, então ele é bem acessível. Eu não vou passar aqui trechos do filme, pelo fato de que, como essa formação vai ser postada no YouTube, vai pegar direitos autorais, né? Então, poderia ir tirar o som, por exemplo, de várias partes do vídeo, né? Então, eu trago prints, né? E vocês podem depois acessar ali, no próprio YouTube vocês conseguem. Tem um vídeo que tá com uma melhor qualidade no YouTube, que é Oi, Galera, a Negação do Brasil. Tem um Oi, Galera na frente. Esse está com uma qualidade bem boa para trabalhar, por exemplo, em sala de aula com trechos desse documentário. Esse documentário, ele traz o negro em várias épocas das novelas brasileiras. E essa ideia eu tive a partir do momento em que, na rede privada onde eu atuo, né, no Marista Rosário, teve uma atividade de produção textual que foi a partir daquela situação, daquele fato que houve com a atriz que iria interpretar Romeu e Julieta, né? No caso ela ia interpretar a Julieta numa peça teatral em Londres, né? E ela, por ser negra, sofreu uma série de falas discriminatórias, né? E isso acabou aí virando notícia. Então, a partir desse caso, refletindo sobre isso, eles tiveram lá uma proposta de produção textual. Então, como eram estudantes de 7º ano e já tinham uma ideia de fazer uma atividade com todos os 7º anos uma atividade voltada para a ERER, veio essa proposta de trabalhar, então, com a questão, já que foi lá com teatro, com atriz, então trabalhar como o negro foi inserido aí, né, na mídia brasileira, e daí veio esse documentário para fazer essa reflexão. Então, aqui eu trago para vocês o seguinte, deixa eu passar aqui, tem essa notícia, né,
primeiras 3 protagonistas negras no ar, ao mesmo tempo na Globo, celebram mudanças, né? Então, no ano passado, 2024, teve essa notícia em vários canais de notícia, né? E a gente começa a pensar, será então que já o Brasil atingiu a democracia racial? Será que, então, que já houve uma mudança aí de patamar? Mas aí, se a gente pegar esse documentário, a gente vê que não é bem assim, né? E até mesmo para chegar a este ponto, que é algo a ser celebrado, muita gente se colocou em risco, como a gente vai ver hoje, né? Deu ali cara a tapa, né? Para que a causa negra, né, tivesse avanços, né? Então, aqui, eu comecei a atividade com os 7 anos perguntando, você sabe qual foi o primeiro sucesso das novelas, né? Daí eu falei para eles, né, que inicialmente eram radionovelas, né? Então, aquelas novelas narradas ali, o pessoal sentadinho do lado do rádio, ouvindo. Daí começou a chover, daí alguém fazia um barulho lá de chuva, de trovão, né? Aí ele pegou seu cavalo e partiu, daí alguém fazia barulho de cavalo, assim ainda, né? E depois essas novelas do rádio foram para a TV, né? São as telenovelas, né? Daí a pergunta era, você sabe qual foi o primeiro sucesso, né? E o primeiro sucesso foi da novela O Direito de Nascer. Essa novela, ela é de 1965, só arrastar aqui 1965, e ela traz a atriz Isaura Bruno, que é essa que está aqui na foto, né, como um grande destaque. Ela ficou muito, muito, muito famosa. Após a novela, por exemplo, ela foi em locais lotados de pessoas esperando para tirar uma foto, fazer ali pegar um autógrafo, né? Então foi algo que ela ficou bastante famosa. Então parece assim que logo de cara, quando surgiram as telenovelas, e daí logo em seguida veio o primeiro grande sucesso, que foi O Direito de Nascer, então o negro veio lá em cima, e isso então mostra que, ó, temos aí, né, um espaço para artistas negros, né? Só que não, a gente pode pegar até mesmo o caso dessa, que foi um sucesso nacional, e ela caiu no esquecimento. Ela trabalhou mais umas 3 novelas e foi começando a ficar a situação mais difícil, e ela terminou vendendo doces na Praça da Sé, morreu bem pobre, né? Então isso aqui já mostra, já dá-se uma luz para vocês sobre como foram as décadas seguintes da população negra. Ainda sobre Isaura Bruno, trago aqui para vocês 3 trabalhos dela, né? Acho que o mais assim próximo de que vocês possam, apesar que nós aqui professores é mais tranquilo, né? Pensar um pouco sobre o trabalho dela, mas para os nossos estudantes, um que é mais próximo ali é a tia Anastácia do Sítio do Capão Amarelo, né? Que eles podem ter alguma referência, né? Eu fiquei com um pouco de receio de trabalhar com esse documentário, com os 7º anos, fiz um cine debate, né, então, ia tendo algumas provocações, algumas perguntas, né, tipo essa aqui, notaram alguma semelhança, né, pensei que eles fossem ficar quietos, não, eles levantaram a mão, quiseram responder, né, então, assim, foi algo bastante interessante, assim, e que contou com a participação de todo mundo prestando atenção. Eu achei que, por serem novelas tão antigas, eles não, e até mesmo porque hoje em dia a gente não assiste tanta televisão, né, eles não fossem se prender a isso, mas foi algo bem pelo contrário, bastante significativo. Então, aqui os próprios estudantes notaram, né, que ela está fazendo, em épocas diferentes, em trabalhos diferentes, praticamente o mesmo personagem, com as mesmas roupas, né, o mesmo perfil. E daí eu fiz essa relação com eles, quando teve a Carol Conká, a Lumena, o Lucas no Big Brother, que eles tinham lá, né, alguns discursos que nós não gostávamos, né, nós não concordávamos, e teve uma pessoa que escreveu no Twitter, mas só por conta agora dessas frases da Carol Conká, eu passei a odiar os negros, né, e quando uma pessoa lá no Big Brother fazia uma coisa errada, ela sendo branca, era o fulano, eu não concordo com o fulano, não concordo com os brancos, né? Então tem essa questão do negro ser uma coisa homogênea, se um é assim, todos são, se um é de tal jeito, todos são, né? E aqui vem esse estereótipo, né? Então o negro, ele é isto, ele é apenas isso, né? E algo que dá para a gente caracterizar, relacionar bem é a tia Anastácia, né? E
ali tem um que eles logo de cara associaram, que foi a personagem do Tom e Jerry, né? Que é essa versão ali, essa que tá ali da Isaura Bruno, é a mamãe negra, né? Que é a versão brasileira do estereótipo da mami, né? Lá nos Estados Unidos, que geralmente é feito por uma mulher negra, de corpo grande, né? Ela tem uma fala mais assim, né? E tem toda estereotipada, assim, com questão principalmente do jeito que fala, ela às vezes pode ser até representada como alguém que não tem papas na língua, ela é mais como se fosse uma pessoa grosseira, uma pessoa que grita, né? E a gente tem personagens ainda que são assim, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, né? Então, aqui foi um primeiro estereótipo que eles logo de cara viram que as pessoas negras eram retratadas aí na mídia. Né? Daqui tem a Cléa Simões, que ela vai relembrar que ela fez muitos papéis de empregada doméstica nas novelas, né? Exatamente por ela ter um corpo que se assemelha àquele estereótipo, né? Então isso também é importante a gente trabalhar, porque pensem, se aquele é o estereótipo de uma pessoa que vai estar sempre trabalhando, servindo alguém, as pessoas vão ver uma pessoa com esse porte físico, né, com essas características fenótipicas, né, e vão achar que é uma pessoa que ela tem que ficar nesse patamar de servir a alguém, né? Daí, a Zezé Mota traz a sua experiência, né? Quando ela começou a trabalhar em novelas, e disse que estava fazendo lá curso de teatro, né? Começou a falar sobre isso, e a vizinha dela disse para ela assim, eu não sabia que para fazer papel de empregada precisava de curso de teatro, porque na visão de muitas pessoas, e o que as novelas mostraram, pessoas negras historicamente aí, né, durante muito tempo trabalharam nas novelas como empregadas domésticas, né? Então, se a gente pega, né, nós aqui que somos professores, temos aí, então, somos de outras décadas, né? A gente viu muito disso, né? De várias empregadas domésticas sendo negras, né? Então, e isso até eu sempre relaciono muito quando eu ia trabalhar Semana da Consciência Negra, por exemplo, da escola, vários colegas diziam assim, Rodrigo, mas vamos dizer a verdade, né? O maior racista é o negro, né? Porque ele não quer ser negro, ele sempre se espelha num branco, né? Mas olha quem que a mídia trazia, né? Quem que a mídia trazia? Trazia sempre o negro nas profissões que menos tem valor ali econômico para ele, por exemplo, um porteiro, uma doméstica, né? Que são trabalhos dignos, mas que aquele nosso estudante, ele está estudando para ir além disso, né? Então ele não se identifica com esse negro que era apresentado pelas novelas e pelos filmes, né? Tá? Daí ela comenta que quando ela fez Chica da Silva, né, que a gente conhece bem, né, fez muito sucesso no Brasil e fez sucesso fora do Brasil, foi uma novela vendida, e ela estava achando assim, meu Deus, agora é a minha hora, né? Então, assim, esse é um trecho bastante interessante sim, de passar para os estudantes, né, ela falando, porque ela narra que ela tinha 100% de certeza que com todo o sucesso que ela estava fazendo, seria a vez dela. E então, ligam para ela, né, e dizem, tem um roteiro aí de uma obra da Clarice Lispector. E ela, meu Deus, agora é minha hora, né? E ela então entra no táxi, quando ela está indo, ela descobre que, na verdade, ela não estava indo para receber um personagem, mas sim ela tinha sido convidada, já que ela fez tanto sucesso, para servir doces na festa de aniversário da Clarice Lispector. Daí ela liga e diz, olha, não tenho como aceitar, né? Isso não dá. Imagine ela no auge, né, gente? No auge. E daí ele diz, olha, se tu não pode aceitar, então tu sabe que tu não vai ter mais lugar na televisão. Ela diz, então que eu não tenha, né? Então, assim, muita gente peitou essas situações, né? Para que hoje em dia o negro tivesse um pouco mais de espaço ali, né? Então não foi da noite para o dia que esses espaços foram sendo conquistados. Uma outra situação que vira e mexe aparece é a questão do blackface, né? Aqui eu trago um conceito, né, que eu achei bem simples assim para trabalhar com os estudantes, que é o blackface, então, criada há cerca de 200 anos. Blackface é uma prática teatral que consistia em atores brancos caracterizando-se como pessoas negras, ao escurecer a pele com maquiagem ou tinta, usar próteses para aumentar o tamanho da boca,
e do nariz, né? Vestir perucas crespas, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, essas características eram feitas para deixar ali algo engraçado, ridicularizado, né? Então, imagine as pessoas que têm essas características, né? Elas estão sendo o que está sendo apresentado aqui. Quem tem essas características podem ser motivos de folgação, motivo de riso, né? É algo ridículo, né? Então, assim, tu pegar pegar características de algumas pessoas e classificar essas características são características engraçadas, características ridicularizadas, né? Então, isso também ali da questão de aumentar a boca, por exemplo, né? É um exemplo, é uma situação que está sendo hoje bastante questionada. A gente vê muitas pessoas que fazem aí procedimentos estéticos para aumentar a boca, né? E algo então que foi muitas vezes apontado como algo que não seria bonito, que seria algo cômico, ridicularizado ali pela mídia, né? Hoje em dia a gente vê que tem muitas mulheres, por exemplo, né, homens também, mas muitas mulheres aí com procedimentos exatamente daquilo que era apontado como ridículo, né? Dois atores que foram bastante citados, né, alguns anos atrás, um deles foi o Rodrigo Santana, que é esse que está aqui, né? Tem aqui, são os mesmos personagens, né? Uma em 2012, na Zorra Total, né? No Zorra Total, aquele programa de comédia que tinha antes, aonde dá para ver que os dois personagens ali, ele e ela pintavam o corpo com uma coloração mais escura, o nariz ali, né? Super avantajado, a questão da dentição. Então, assim, era toda uma série de características que não era só a piada que estava sendo contada, né? Que seria algo engraçado, mas colocar características humanas como se fossem características que são engraçadas por si só. Claro que hoje em dia isso não seria algo aceito, né? Então, aqui em 2024, as mesmas personagens, olha como já teve ali uma grande mudança, né? Dá para ainda ser questionado algumas coisas? Dá, mas teve aí uma grande mudança, né? Então, a outra questão aqui é o Paulo Gustavo, né? O Paulo Gustavo, certa vez, ele postou essa foto que está na esquerda, porque ele fazia aquele programa 220 volts que ele tinha vários personagens, né? E daí teve uma enxurrada de comentários, assim, dizendo, não, isso não é legal, né? Ele, na hora, né, não entendeu e tinha acontecido uma situação bem grave, acho que foi nos Estados Unidos, de violência à população LGBT+, e ele disse, justamente hoje que teve essa situação, vocês vêm, né, escrever esses horrores para mim aqui sobre o meu trabalho, só que ele resolveu pesquisar. Ele pesquisou e ele viu o porquê que o blackface era algo incorreto. E daí ele fez dias depois, tempos depois, uma nota ali, né, um texto dizendo, fui atrás de informação e agora descobri que isso é algo incorreto. E ele trocou, dá para ver ali as características da personagem, né? Ele trocou, porque o que é para fazer rir é a piada, né? Não ali características do corpo, né, como a cor, por exemplo, né, que vai fazer rir, né? Então, isso aqui é um sinal de muita maturidade, né? E quando a gente trabalha a questão da ERER, é exatamente para isso, para a pessoa ter essa desconstrução, né, que foi um conceito que a gente trabalhou lá na formação de 2023. Quem não estava na rede ou não veio no dia, por esse motivo, né, na formação de 2023, o grupo de educação física, língua inglesa e arte tiveram essa formação agora. Então, essa semana agora, né, dia 25 de agosto de 2025, na segunda-feira, foi postado lá no canal do YouTube da Escola de Formação. Só botar no canal do YouTube, né, formação de professores Canoas, e procurar, então, a formação que é de arte, educação física e língua inglesa de agosto de 2025, que lá tem essa formação que vocês tiveram em 2023, tá? Então, aqui é isso, né, gente? Essa desconstrução, né? Uma fala que eu tive com vocês lá em 2023, que eu sempre trago nas formações da ERER, o Brasil é um mar de preconceitos, né? Quem me acompanha já ouviu falar isso várias vezes, né? O Brasil é um mar de preconceitos, né? E nós estamos mergulhados ali. Então, todos nós somos racistas, mas há uma diferença. Tem aquelas pessoas super confortáveis estarem ali mergulhadas nesse mar de racismo, né? De preconceito, não só a questão de raça, né? E tem pessoas que estão nesse processo de desconstrução, que estão nadando para sair desse mar, né? Então é importante a gente fazer uma autoavaliação e ver quem que a gente é nesse mar de preconceito.
Falando em blackface, o que é considerado o último blackface das novelas é da primeira grande novela da Globo, né, que é A Cabana do Pai Tomás, tá, de 69. Eles chamaram, então, esses dois atores, o Sérgio Cardoso e a Ruth de Souza. Ruth de Souza é a grande estrela negra da televisão, não só negra da televisão, pois ela foi a primeira a artista brasileira a ser ali premiada, indicada para uma premiação internacional, né, que foi em Veneza, né? Ela não acabou ganhando, mas ela foi a primeira indicada. Então, ela é uma deusa das artes cênicas aqui no Brasil, né? Então, a Ruth de Souza, essa foi a primeira novela que ela ficou como protagonista. Ela não concorreu por essa novela, né? Foi por a anterior. E tinha esse ator, o Sérgio Cardoso, que aqui embaixo, ele tá ali no personagem, era Lincoln o nome do personagem. Só que precisava, era a cabana do Pai Tomás, e o Pai Tomás é um personagem negro. Precisava, então, ter um ator ali interpretando ele. Então, o Sérgio Cardoso, além do Lincoln, ele era um galã na época, né, esse ator, ele foi convidado, então, para fazer o Pai Tomás. Então, ele tinha que se preparar, colocar um cabelo crespo, deixar o nariz largo. O Milton Gonçalves, que vai aparecer aqui em outro slide, ele disse que esse ator, ele colocava uns algodões na boca, a falar, mas assim, que o negro fala assim, né? Então, tinha toda uma série de estereótipos, né? E que daí, quando a novela saiu, essa novela sofreu muitas críticas, né? Por conta de ser ali quase anos 70 e ainda tinham pessoas fazendo blackface. Pensem quantas novelas, né, já tinham tido aí novelas, filmes com atores negros que poderiam ter feito esse personagem. Então, pense assim, o blackface, ele tira as oportunidades das pessoas negras, né? Então, já é tão difícil ter um protagonismo, ter um espaço para o negro, e quando vem um personagem que ele pode se destacar, que ele pode fazer parte, e daí é colocado lá um artista branco pintado, né, de negro. Então, isso gerou uma série de repercussão negativa para a Globo. Para piorar ainda a situação dessa novela, teve um incêndio onde a novela era gravada, tiveram que trocar. Não lembro se foi do Rio de Janeiro para São Paulo, ou de São Paulo para o Rio de Janeiro, mas tiveram que trocar. Então, essa situação estava bem complicada, eles tiveram até que antecipar o fim dessa novela. Mas, durante esse contexto todo, duas situações chamam a atenção. A primeira é que a Ruth de Souza, protagonista, vinha lá o nome dela no início da novela, as artistas brancas ficaram bem revoltadas pelo fato, né, dos nomes delas estarem depois da Ruth de Souza, mesmo a novela tendo o protagonismo da Ruth, né? E daí ela foi chamada e perguntaram se ela não poderia, se ela achava ruim o nome dela ser passado para depois, para das artistas brancas aparecerem primeiro. Ela, com medo, né, de perder emprego, e estava toda uma série de repercussão negativa para a novela, ela disse que aceitava, né, mesmo, só que na verdade ela fala ali, né, no documentário, ela não gostou nem um pouco disso. E daí, a partir disso, o espaço dela na novela foi ficando cada vez menor, e a novela foi declinando. Um outro ponto importante é o do ator Milton Gonçalves, que ele foi chamado para fazer uma fala defendendo o ator Sérgio Cardoso, né, dizendo que tá tudo de boas na questão do blackface. E ele pegou e disse que ele não faria isso, pelo fato de que, como que ele iria fazer isso, se quando foi chamado Sérgio Cardoso, ninguém perguntou para ele se ele concordava. Então, já que ele estava ali, ele ia falar que ele não concordava e falou uma série lá de razões para isso. A pessoa, então, disse que falou a seguinte frase para ele: então você não serve para trabalhar aqui. Ele disse: olha, então sendo assim, então eu não sirvo. Foi para casa morrendo de medo. Ele conta que chegou em casa, falou para a esposa, ele tinha recém se casado, tinha filho para criar, dizendo: olha, eu vou para a rua, né? Não foi para a rua. Tempos depois ele ficou sabendo lá que o Clark, lá uma outra pessoa chegou e, quando ele foi anunciado que ele seria demitido, disse: olha, tem toda essa repercussão sobre essa questão, né, do blackface, essa questão racial, toda que está sendo envolvida ali, vários artistas se colocando contrários a isso, e daí tu vai demitir um homem negro que se recusa a defender o blackface, então tu vai realmente provar para todo mundo que nós somos racistas, né? Então, por isso ele não foi demitido.
Aqui, então, se algum estudante ali, né, às vezes tem aquela questão de algum estudante achar que é mimimi, que não tem nada a ver, que não existe racismo, né, ou, por exemplo, que o blackface não vai tirar o emprego de ninguém, trago aqui, então, duas outras situações. Ali é da série Saramandaia, né, que é de 76, aqui é a versão de 2013, o remake, né, onde a atriz Vera Holtz, ela interpretava uma personagem que vivia com a obesidade, né. Então, pense o seguinte, quantas atrizes que vivem com a obesidade, né, que convivem com a obesidade, que né, convivem ali nessa situação, têm dificuldade para conseguir personagens, têm dificuldade para conseguir um espaço numa peça de teatro, na mídia, né, comerciais, em novelas, filmes, né. A gente já teve até situações de professoras sendo, acho que em São Paulo, uma vez, sendo reprovadas no concurso público, que elas sendo desclassificadas no concurso público, que elas tinham sido aprovadas por questão, né, do peso delas, né, que acharam que elas não seriam aptas a trabalhar com crianças. Então, assim, pense aí, quando surge uma personagem que elas podem fazer, daí chamam lá uma pessoa que não convive com a obesidade, né, para que ela passe horas se maquiando, se preparando para fazer uma personagem que, se não me engano, na novela teria, nessa série, 250 quilos, né. Um outro caso mais recente, que também teve muita repercussão, foi do Leandro Hassum, ele tem 1,80 m, e ele fez no filme Amor Sem Medida, em 2021, um personagem que teria 1,36 m, seria uma pessoa portadora de nanismo, né? Então, pense em quantidade de pessoas, de artistas portadores de nanismo, que poderiam fazer este papel, que não tem espaço no cinema nacional, né? A não ser para ficar fazendo o mesmo personagem cômico, né? Como se fosse ali um palhaço de circo, independente do contexto do filme, da novela, da temática, sempre aquela mesma coisa apareceu para fazer rir, né? Então, aqui, que ele poderia viver um romance, poderia mostrar uma série de questões da sua profissão, chamaram uma pessoa de 1,80 m para interpretar uma pessoa de 1,36 m, né? Então é isso, né? O blackface, assim como essas duas situações aqui que eu trouxe, elas tiram, né, o espaço que já é reduzido para essas pessoas, né? Poderia trazer aqui casos de atores ou atrizes heterossexuais que interpretam pessoas homossexuais que já têm uma dificuldade imensa de conseguir um espaço, né? Mas hoje em dia é isso. Essa questão é exatamente essa, né? Não dá para a gente olhar o hoje só pelo hoje, né? Porque a gente pode olhar ao longo da história, eu posso olhar lá da Isaura Bruno e falar, então, ela teve um grande sucesso lá nos anos 50, então todo negro teve, ao longo de toda a trajetória, sucesso, né? Não teve retrocesso, será? Né? Então, esses avanços pouquíssimos que nós estamos vendo hoje, a gente pode, no futuro, ver retrocesso, né? Então, é importante a gente ter essas reflexões com os estudantes. Um caso também muito famoso é da minissérie Gabriela. Aqui a gente tem a Sônia Braga na primeira versão 75 e na segunda versão 2012, né? Quando eu estava fazendo essa atividade com o 7º ano, eles falam que essas duas atrizes não são brancas, né? Elas são caboclas. Então, eu fiz essa provocação com os estudantes. Eu disse, a cor de pele dessas atrizes, né, era a cor de vários dos meus estudantes lá que se autodeclaram brancos, né? Então, daí eles olharam realmente, assim, principalmente ali é o caso da Sônia Braga, né, é um caso que os estudantes que têm a cor dela se autodeclaram brancos, né, mas para a novela eles não seriam brancos, ela não seria branca. Daí é que eu trago a Maria Seixas, que ela traz uma fala nesse documentário, de que ela estava numa situação de crise, assim, né? Essa profissão não dá, não tem protagonismo, não tem espaço. Daí ela estava fazendo uma peça, e ela resolveu, e a peça foi para Salvador, e ela foi ver uma exposição do Jorge Amado, né? Até a peça que ela estava fazendo era uma peça infantil do Jorge Amado. E daí ela começou a olhar as personagens do Jorge Amado. E ela viu que várias personagens, né, as personagens, inclusive a Gabriela, eram personagens negras, né, mas que nas séries, nos filmes, nas novelas, elas não eram interpretadas por pessoas negras. Então ela pensou assim, nossa, eu posso fazer essas personagens. Outras pessoas, né, parecidas
comigo, outras pessoas negras podem fazer essas personagens, né? Então ali ela viu que realmente o que estava acontecendo era que a novela pegava essas personagens e trazia numa outra condição. E daí foi seguindo com esses avanços, retrocessos, daí os negros foram principalmente, né, retratados nos seus estereótipos, seja da mãe negra, né, como eu falei, o jagunço, né, sempre ali pronto para fazer um serviço, pode ser até um serviço ali violento, o guarda-costas, e daí, pensando no guarda-costas, a gente entra no outro ponto, desculpa, que é assim, os casais, seja casais de duas pessoas negras ou interracial. Então vamos começar aqui, ó. Dá um tempinho aí para você tentar se lembrar. Se você se lembra de algum personagem, qual foi a primeira vez que tu viu um casal interracial? Um branco com uma negra, né, ou uma branca com um negro? Pela primeira vez numa novela, num filme. Pensou em um casal? Agora pensa assim, ó, este casal interracial, eles tinham filhos? Se fosse um casal numa novela, eles tinham filhos? Apareciam os filhos deles? Porque o que esse documentário mostra é que inúmeras vezes as novelas trouxeram casais interraciais, mas é muito raro eles trazerem filhos. Depois, quando tinham ocasiões especiais, Natal, aniversário, Páscoa, confraternizações, isso acontecia na família da pessoa negra ou na família, nos espaços da pessoa branca? Porque o que esse documentário mostra é que todas as vezes os cenários eram cenários dos personagens brancos. Nunca mostrava o bairro do negro, a casa do negro, a família do negro, o Natal na casa do negro, né? Então trazia o negro, mas ele era ali um coadjuvante do coadjuvante. Então aqui, me fugiu o nome do ator. Tony Tornado, ele acaba citando nesse documentário que ele era um guarda-costas, né, e que no final ele é viúva porcina, ela acaba sendo uma pessoa que é deixada de lado por todo mundo, né? E ele é o único que fica ao lado dela, né? E todo mundo nota que ele tem um sentimento a mais por ela. Então, como as pessoas estão notando isso, e ele é o único que fica ao lado dela, foram gravados 3 finais para essa personagem. Então, um dos finais, ela ficava com ele, que era o mais óbvio para todo mundo, já que ele era o que estava ali, o único que restou ao lado dela, que cuidava dela. Foi gravado esse final, mas a emissora não teve coragem de passar, né? Então, assim, até quando estava tudo escancarado, não passava, né? Porque precisava de uma coragem para ter aí uma grande personagem com uma pessoa negra. E daí, em 85, tem a novela Corpo a Corpo, que daí sim nós temos agora a situação de trazer personagens ali interraciais num contexto de protagonismo. Então, a Zezé Mota, ela vive uma paisagista, então já mostra uma pessoa bem-sucedida, tá? E é de uma família, né, de classe média alta ali, e ela se casa com um cara super rico, herdeiro, que era o Marcos Paulo, que era um galã na época, né? E isso deu uma repercussão gigantesca, porque as pessoas não acreditavam que poderia ter uma relação entre uma pessoa negra e uma pessoa branca, ainda mais se tratando do Marcos Paulo, que era o galã na época. Então ela comenta nessa série, também é um trecho bom de trazer, que independente da classe social, da cor de pele, todo mundo achava um choque ter uma pessoa negra com um beijo. Ela fala muito do beijo, que o beijo irritava muito as pessoas, né? Então, teve um homem que disse que se ele estivesse muito precisando de dinheiro, situação muito difícil, ele iria fazer as cenas, mas em casa ele iria lavar a boca com água sanitária, né? E teve porque foram sendo feitas entrevistas, pesquisas na rua. Teve uma empregada doméstica que disse que toda vez que via o casal juntos, né, o casal junto, ela mudava de canal, porque ela não acreditava que aquele amor pudesse existir, que fosse verdadeiro. Como é que ia ter
esse tipo de relacionamento. Teve um homem que falou que ele disse: eu não acredito que o Marcos Paulo esteja tão necessitado de dinheiro para se sujeitar a uma humilhação pública dessas, né? Então ela fala que era assim, ele era um galã, então ele recebeu muitas ligações de fãs de todo o Brasil. Então ele sempre deixava ali a secretária eletrônica, né, para gravar as mensagens, para ele não precisar atender. Na época dessa novela, ele chegava em casa e na secretária eletrônica tinha tantas coisas horríveis, né, sobre o casal, sobre a atriz principalmente, que ele passou a desligar, deixar a secretária eletrônica desligada, né? E ela conta também de uma outra pessoa lá da televisão, que comentando com ela, assim, né, e estava em casa, e acho que era o neto dela, vendo a novela, vendo a repercussão que estava, né, disse: ah, ó, acho que era a avó dele, ah, avó, como pode ter gente preconceituosa, né? Se no futuro me apaixonar por uma pessoa negra, eu vou casar com ela, não vou ter vergonha. Ela disse que na hora ela se chocou com a possibilidade de o neto se casar com um negro, e ela se percebeu como uma pessoa que também era alguém que não gostaria que um familiar tivesse um negro. Ela nunca tinha se dado conta disso, né? Então aquilo estava velado nela e ela tomou um susto, ela se apavorou com o próprio susto que ela tomou dessa possibilidade, né? Então era algo aí que foi mexendo, né, com as pessoas. Teve bastante repercussão. Então aqui nós temos, né, professores de humanas, né, e os de ciências naturais, e aqui lembrando, né, que na época da ditadura, teve nos anos 70, de um crescimento econômico, né, cheio de empréstimos internacionais, e daí na década seguinte, então, veio a cobrança e teve o declínio, né. Então nesse período dos anos 70, de crescimento econômico do Brasil, várias novelas trouxeram as pessoas num patamar de empoderamento, de maior poder aquisitivo, né? E daí algumas novelas começaram a trazer alguns personagens negros nesse patamar. Então eram médicos, eram juízes, né? Então trouxeram aí pessoas negras nesse patamar. E uma quando a gente vê esse documentário, vários atores, atrizes citam a Janete Claire como uma das pessoas que mais deram personagens em situação positiva, favorecida a atores negros, né? Então, o Milton Gonçalves, ali, que está na novela Pecado Capital, como psiquiatra Percival, ele disse que ele pediu para ela, né? Ela teve uma novela que foi barrada pela censura, né? Então ela teve que escrever correndo lá uma outra novela, e daí nesse escrever correndo ele aproveitou e disse: tu tem como me colocar numa posição onde eu vá usar terno e gravata, para eu mostrar assim que eu estou numa situação, né, de um negro que não é um negro, tá trabalhando nas profissões de menor renda ali, né, menor salário. Ela disse: sim, acho que é possível. E ela colocou. Mas mesmo assim, colocando o Percival ali, que era um psiquiatra formado em Harvard, né, mesmo colocando ali a Pérola nos anos 80, né, que era a diretora de conservatório, mesmo colocando o engenheiro Otávio lá em 79, essas pessoas estavam num poder aquisitivo, estavam no meio de pessoas estudadas, eles eram pessoas que estudaram, né, que tinham ali, então, um outro nível cultural, socioeconômico, elas estavam sempre no ambiente do branco. Então, por exemplo, o psiquiatra Percival estava ali no ambiente da cliente dele, né, cliente, da paciente dele. Tá? Então, todas as vezes que ele aparecia, era ele falando com a paciente: você quer fazer tal coisa, como você está se sentindo? Então, ele não tinha história dele. O mesmo acontecia com a Pérola ali, que era casada com... Então, estava sempre no convívio da família do marido. O engenheiro Otávio era dos amigos dele, né? Então, assim, eles não tinham histórias próprias, né? Daí, isso vai começar a mudar em 95, ali com a novela Próxima Vítima, que vai trazer, então, uma família negra, e essa família negra não vai sofrer racismo, né? Na verdade, até em alguns momentos, eles vão olhar para algumas pessoas como elas não são do nosso nível, porque eles se tratavam de pessoas de alto poder aquisitivo. E aqui dá para a gente começar a notar que as novelas vão começar a mostrar nos anos 90 que existe a democracia racial. Então, olha, acabou essa história de racismo, de preconceito, não tem mais isso. O Brasil é um país sem preconceito. E isso vai ser algo questionado lá, principalmente com a novela
Pátria Amada, tá? Essa novela, que é 94, 95, tem essa cena que tá ali, que é a cena onde ele estava ali olhando uma gravata e o dono ali, o patrão dele, chega e diz aí, tem um cofre, então tu tá tentando me roubar, e ele fica parado, ele diz não, não, ele fica muito passivo, e ele é tido então como um cara que estava para fazer ali um furto, né? Essa passividade, colocar numa novela uma pessoa que está sendo acusada de furto e não era essa, ele estava só olhando uma gravata e ele não consegue se colocar, e fica tido como então o cara que estava tentando roubar, isso irritou muito a população brasileira, que começou a cobrar uma postura diferente na novela, que disse que não dava mais para colocar pessoas assim, né? Então, eles tiveram que reescrever a cena, porque a coisa ficou bastante feia para a novela, e eles escreveram uma cena nova, né, onde uma pessoa da família dele acaba conversando com ele, dizendo que não era aceitável ter essa postura e que ia ficar muito decepcionado se ainda tivesse esse tipo de postura. Daí isso dá um estalo lá nessas telenovelas de que, opa, o racismo não dá para a gente botar aqui, ele já acabou, né? Então, ele vem com tudo na novela Anjo Mal, aonde mostra ali uma situação, né, onde ela fala, né, tira a mão de mim, sua negra nojenta, é algo assim que é bem escancarado, essas relações entre famílias, entre chefes, questão racial. Então ela deixa algo bem claro que ó, o racismo não foi superado e não é algo simples, né. A própria questão da escravidão é algo que a gente também pode pegar aqui, algum trecho dessa... Não precisa passar o documentário todo, pode ser algum trecho para a gente trabalhar. Esse documento, ele acaba trazendo até mesmo que a questão da escravidão, eles falam, houve uma docilização, né? Eles trazem como sempre um herói branco. Então tem várias novelas onde o personagem principal, ele acaba com a escravidão daquele local, ele paga pela liberdade daqueles negros, ele sempre tem um personagem que acaba branco, que acaba salvando tudo, e não mostra a luta da população negra, né? E isso a gente sabe, né, que teve efeitos aí, né? Nós mesmos estudamos isso, né, como algo que foi a Princesa Isabel sozinha. A gente sabe que isso é algo muito forte, né, na nossa cultura. Mais ou menos aquela ideia de que os negros estavam parados na África, né, esperando que chegasse lá um navio e os trouxesse para a escravidão. Então não se estuda nada antes, né? Sei que hoje em dia muitos professores fazem um trabalho maravilhoso mostrando o trabalho, a produção negra na África antes da escravidão, mas no contexto geral era isso, né, que era apresentado para nós, e também após a escravidão parece que foi uma coisa assim, teve ali o fim da escravidão, todo mundo foi viver a sua vida feliz e trabalhando, recebendo um salário. E não é bem isso, né? Só que isso só vai ser trazido, porque daí tem a novela Escrava Isaura, que já mostra, assim, uma escrava branca, né, como personagem principal. Então, assim, mostra que eles ainda estão com uma dificuldade em trazer um protagonismo negro. Isso só vai mudar na Assim a Moça, que é onde vai começar a trazer a revolta da população negra contra a escravidão, né? E contra os seus senhores, né? Então, essa questão de trazer a escravidão como algo errado, e essa novela traz o pós-Lei Áurea, como um momento em que não deixou os negros numa boa situação. Então, aqui começa a ter uma série de reflexões que as próximas obras, filmes, minisséries, novelas vão trazer aí. Então, os efeitos do fim da escravidão, né, da Lei Áurea, como algo que deu a sarjeta, né, a pobreza, a periferia para a população negra, né. Esse documentário, então, ele é de 2000, ele tem 1h30, é A Negação do Brasil, tá, do Joel Zito Araújo. Ali eu até botei o link, ó, se for passar pelo YouTube, mas tem como comprar, tem como ali alugar, né. Mas que outras possibilidades, além da reflexão de algum trecho, a gente pode fazer, né? Então, aqui a gente tem, ó, a gente pode fazer projetos de pesquisa. Então, a partir disso, tudo que a gente refletiu, vamos trazer aí grupos e vai fazer um projeto de pesquisa. Os projetos de pesquisa ali que foram, né, de maior destaque, eles podem, por exemplo, no ano que vem, ser o projeto de pesquisa da iniciação científica que vai aí para a Filmocitec, por exemplo, né?
Daí isso pode, por exemplo, as vestimentas da população negra, por exemplo, a gente falou da mama até ali, aquele período mais recente, isso aí dá uma área de linguagens, por exemplo, né, orientar, né, por exemplo, as moradias da população negra nas novelas, né, isso daí para a área das humanas poder pesquisar, né, então é um exemplo aí de proposta que dá para ser feita, né. Não precisa ser feito, pode ser um projeto de pesquisa, não precisa ser encaminhado depois da pesquisa, né? Eles podem apresentar o projeto de pesquisa. Dá para trabalhar com livros e filmes, pedir que eles tragam aí exemplos de livros e filmes, né? Pedir que eles tragam aí, que eles assistam, dividir a turma em grupos, cada turma pega um filme da escolha deles ou da escolha de vocês, né? Tem que cuidar a questão da classificação da faixa etária, com a temática indígena, negra, cigana, enfim, quilombola, né, e eles vão trazer ali, fazer uma apresentação sobre esse filme, por exemplo, né. Tem os book trailers, né, que algumas escolas fazem, né, que é pegar um livro e eles vão fazer um trailer do livro, né, então é apresentar ali um videozinho de alguns segundos, ou 2 minutos, apresentando um livro, pode ser um livro de protagonismo negro, de protagonismo indígena, por exemplo. Tem ali o professor Nestor Kircher, da URGS, né, do curso de Geografia da URGS, ele fala do Minuto Geográfico, né, que é uma atividade que ele faz, uma proposta que ele faz, que é nos primeiros minutos da aula de Geografia, trazer, os alunos podem, cada dia um aluno traz uma música, um livro, uma notícia de jornal, né, de geografia, né, para que permita a leitura de mundo na aula de geografia. A pessoa fala, discute e depois começa a aula ali formal, por exemplo. Poderia fazer um minuto afirmativo, né? Eles poderiam trazer uma notícia, uma música, uma sugestão de livro, enfim, alguma coisa, uma obra de arte, né? Cada dia um estudante, né, traz sobre a questão indígena, sobre qualquer questão afirmativa, né? Não precisa ser também só sobre a questão racial, né? Pode trabalhar com notícias, com manchetes, né? Notícias ali, pode montar um mural, por exemplo, na sala, onde toda vez que eles arranjarem notícias, eles possam trazer a manchete e isso vai montando um mural com as manchetes, né? Sobre as questões raciais. Pode trabalhar com artistas. Então, por exemplo, artistas de Canoas, aqui a gente trouxe artistas brasileiros, né? E a gente pode trazer artistas negros ou artistas indígenas, né? Locais. Pode ser de Canoas, pode ser do Rio Grande do Sul, ou quem sabe, isso foi até ano 2000, né? Então foi até as novelas acho que a mais ali, 97, acho que é a mais recente ali, né? Podem fazer uma atualização disso, né? A negação do Brasil hoje, e eles vão trazer artistas brasileiros hoje, né? Pode fazer pesquisa, então, sobre indígenas, quilombolas e ciganos, como eles são retratados. Então a gente viu aqui como os negros foram retratados, né? Como os indígenas são retratados, ou como os quilombolas, eles têm espaço, eles desaparecem. Os ciganos, como eles são retratados, né? Nas novelas, nos filmes também é uma possibilidade. Pesquisar negros, indígenas, quilombolas, os ciganos nas ciências, nas nossas ciências. Então, quem são, por exemplo, na nossa ciência, existem negros, né, que são referência em estudo, né? Então, por exemplo, o Milton Santos na geografia, por exemplo, né? Na história, e negros, indígenas, quilombolas aí, né, são de renome ou não são de renome, mas deveriam ter, né, estão ainda invisibilizados, né, fazem parte da história, nas ciências, né, seja química, física, biologia, né, que negros, que indígenas, que quilombolas, que deveriam ter destaque, por exemplo, no livro didático e não estão tendo, né. Dá para identificar também pessoas até mesmo, por exemplo, a gente fala da pesquisa, né, mas a gente tem professores que são professores pesquisadores, né, estão lá fazendo mestrado, fazendo doutorado, participando de grupos de pesquisa. Quem são esses professores negros, indígenas, né, que nós temos aqui na nossa rede, que são professores pesquisadores, né?
identificar histórias de superação, né, no contexto atual. Então, também não precisa ser, trabalhar com a ERE não é trabalhar tragédias, né, fazer agora a aula do vamos chorar juntos, não é isso, né? Então, dá para apresentar de forma positiva, né, dá para apresentar as conquistas, né, dá para trabalhar as produções. Tem pessoas que gostam de trabalhar apenas as produções, né, por exemplo, eu fiz agora, acho que no mês passado, foi em julho, eu fiz uma saída que era mais ou menos pelos territórios negros de Porto Alegre, mas era relacionada à mulher, a mulher negra, né? Então, e era uma saída que não estava focada na questão da escravidão, sofreu e chicoteado, não. Era focado na produção, para dar uma ideia, para mostrar que não foram só as pessoas brancas que produziram Porto Alegre, né? Então, por exemplo, na Praça da Alfândega, ele falava sobre toda a economia que girava, tanto das mulheres que estavam ali, quanto das mulheres que iam de casa em casa, né? Então, olha quanto o comércio lá, das hortaliças, das comidas, né, acontecia em Porto Alegre através das mulheres negras, né? Então, às vezes mostra isso, né, que a produção econômica daquele lugar, a produção arquitetônica daquele lugar, tem também aí o legado negro, o legado indígena, né, o legado, enfim, que o grupo aqui for pesquisar. E, por fim, aqui, relacionar a temática com diferentes expressões artísticas, né? Eu trago como exemplo uma atividade feita este ano na Escola Pernambuco, aqui da nossa cidade de Canoas, histórias, traços que inspiram vidas, né? Então, eles tiveram um estudo ali, a partir desse livro, Narrativas Negras, e, a partir disso, eles fizeram, essa que foi uma turma de 5º ano, tá? Que fez, se não me engano, o nome da professora é Sandra, que fez uma atividade com eles, onde eles tinham de representar, né? Então, tudo isso que vocês estão vendo foram materiais que eles trouxeram, né? Eles fizeram daí um vernissagem, né, que é Rainhas da Nossa História. E uma das negras que estão sendo ali representadas é uma pessoa da própria comunidade deles, uma professora negra referência no bairro, lá no bairro Niterói, né? Então, isso também é muito legal, trazer pessoas, né? Eu lembro, eu já mostrei para vocês que eu fiz na Escola de Dom Pedro, uns fanzines que eram de pessoas negras, né? Então, tinha lá Djamila Ribeiro, Milton Santos, Oliveira Silveira, tinham lá, e tinham 3 professoras da rede, professoras negras que estudaram em escola pública, algumas eram até do interior, que fizeram faculdade, fizeram concurso público, passaram, fizeram mestrado, elas estavam concluindo ou já tinham concluído doutorado, né? Uma na área da educação para as questões étnico-raciais, outra na área de ciências, mas voltada também para questões étnico-raciais, e outra na área do ensino da matemática, né? A professora Rosana, da Irmão Pedro, a professora Clarice, da EMEI Mãe Augusta, e a professora Evelise, da Edgar Fontoura. Então, também trazer exemplos, né, locais, para eles notarem que eles também são capazes, que também podem transformar as suas vidas, né? Para complementar essa fala maravilhosa do Rodrigo, né, principalmente para os professores que ainda não estavam na rede em 2023, ou que não participaram daquela primeira formação, e que o Rodrigo disse que agora, né, já está disponível para assisti-la de forma, está gravado no YouTube da Escola de Formação, dentro do drive dos professores de ciências, nós temos, né, dentro da nossa pastinha de 2023, se vocês entrarem ali em formação de maio, vocês vão encontrar 4 arquivos, um deles é a formação, aquele dali, trabalhar ciências naturais por uma educação antirracista, esse é da nossa formação, material utilizado na formação, mas tem também outros documentos ali para leitura de possibilidades do que se fazer em sala de aula, bem interessante para quem não fez essa formação e tenha vontade de investigar um pouco mais, estudar um pouco mais sobre essa temática. Rodrigo, pode passar, por favor? No dia desta formação, nós fizemos também uma proposta que os professores puderam se separar, sentaram-se em grupos e pensaram, assim, o que já acontecia, muitos deles já trabalhavam com a temática, né, e faziam isso já em suas salas de aula,
e outros puderam ter a possibilidade ali de conversar e pensar sobre, foi bem interessante. Então, eu coloquei aqui mais ou menos um levantamento, esse material ele também tem no Drive, tá? Lá já está até melhor, assim, visualizado do que eu coloquei, mas para a gente ter uma ideia, os professores também puderam olhar para dentro da área das ciências mesmo e das habilidades desenvolvidas, né, dentro de cada ano, o que poderia já utilizar trazendo a temática da ERE. E aí, por exemplo, ali nos sétimos anos, né, levantamento de inventores negros, indígenas, tanto homens quanto mulheres, daí tem algumas sugestões de livros, né, classificar diferentes materiais de origem de tecidos africanos. Eu me lembro que teve uma prática também que falava ali, ó, no sexto ano, pesquisa sobre diferenças de fibras musculares e resistências, práticas de esportes para diferentes tipos de corpos. Então, tem várias ideias, assim, bastante interessantes, é um material que auxilia também o professor de ciências, né, para poder engajar mais e aproveitar esse tempo, né? Às vezes a gente fica pensando assim, precisa fazer algo muito mirabolante. Não, né? A gente consegue trabalhar e bem dentro dessa temática sem fazer muito esforço. Então, para finalizar, pessoal, a nossa proposta aqui também é mobilizá-los para o projeto ERER, né, que foi já divulgado para as escolas, para as equipes, lá no início do ano. Eu vou mostrar aqui para vocês os nomes das escolas que já receberam o certificado de educação antirracista, que é aquele certificado que as escolas recebem no ano seguinte a partir da devolutiva. Como funciona? A gente manda, a Secretaria de Educação manda esse projeto, ele aqui tem só um print, mas na verdade ele é um projeto, são várias páginas, botando o objetivo, a justificativa, né, as estratégias que podem ter e uma série de recursos, né? Até eu vou dar uma atualizada nesses recursos. Mas tem links, né, de livros, de atividades, de vídeos, né? Tem esses QR Codes aqui, tem drivers com um monte de recursos de livros, de atividades, né? Tem do Comin ali, que é para trabalhar a questão indígena, tá? Então, a gente tem esse material. A ideia desse material é mobilizar as escolas a entrarem, a andarem pela Resolução 8 de 2009, que é a resolução do Conselho Municipal de Educação para a aplicação da ERE nas escolas, né? Então, tudo aquilo que ele traz como obrigatório a escola fazer é esse projeto que acaba trazendo. Por exemplo, aqui diz para fazer a identificação, a autodeclaração, né, racial dos estudantes, né? Então, isso tem lá, tem nesse projeto, fala sobre compra de materiais, né, para a ERE, fala também sobre a questão de que cada escola obrigatoriamente tem que organizar, no final do ano, uma forma de registro, né, das atividades da ERER feitas durante o ano. Isso aqui, quem fizer isso está cumprindo essa normativa, né? Porque qual é a ideia? Que vocês vão, de alguma forma, seja por registros de fotos, seja por apresentar um projeto, seja por tem escolas que botam as fotos num PowerPoint, num Canva e mandam aí um material. Então, é alguma forma de vocês mandarem para nós o registro. Não é um grande evento, precisa fazer uma exposição gigante, não é isso, são atividades, né? Eu sempre digo que aqui nos anos finais é o mais fácil de fazer essas propostas, porque assim, ó, se cada componente pensar que durante as 40 semanas de aula tu vai fazer apenas uma atividade de ERE, então eu sou professor de ciências, eu vou fazer uma proposta, vou sentar e vou pensar, da onde que do meu currículo oficial ali eu consigo puxar ganchos, que eu não preciso parar o currículo para fazer ali, né, uma atividade ERE para a questão negra, indígena, quilombola, cigana, enfim, tá? Não, eu vou pegar, então eu vou trabalhar, então, fazer tal atividade aqui com as minhas turmas. Feito. Este ano, se cada componente curricular fizer uma, eles vão ter 9 momentos de ERE, cada turma. No ano seguinte, tu olha para essa atividade, tu pensa, o que deu certo, o que não deu certo, isso aqui deu certo, tu vai fazer essa atividade. Agora tu vai pensar em mais uma.
Então, tu vai ter 2 atividades. Se cada componente fizer isso, eles vão ter 18 atividades. Então, existe isso, isso se chama caminhada. O que a gente está pedindo, está aqui orientando, né, e que é para fazer, porque é uma lei federal, né, é caminhar, né? Tu não precisa olhar para uma escola e pensar que aquela outra escola faz horrores, horrores não, faz maravilhas, né, na ERER, né, e eu quero estar no patamar dela, eu preciso correr. Não, cada escola tem a sua caminhada, só que isso é muito diferente do que um retorno que eu tive, por exemplo, em 2023, quando eu perguntava assim, olha, não recebi nenhum retorno aí, né, de vocês, né, que às vezes algumas escolas em dezembro, que é a devolutiva em dezembro, tá naquela finaleira de ano, né, às vezes são escolas grandes com uma equipe só ali, uma supervisora, por exemplo, e daí, Rodrigo, me passei, eu posso te mandar até sexta? Eu dizia, não, manda na segunda-feira que vem, né, manda na terça, né, deixava que eu sei como é que é o final do ano. Só que tem algumas escolas que deram como retorno algo como, nós não fizemos nenhuma atividade de ERER, né, 200 dias letivos, né, pessoal? Então, assim, isso diz muito sobre a escola, isso diz muito sobre as pessoas que estão na escola, né? A escola pública é para todos. Mas nessa escola a maioria é estudante branco. É para todos, né? Até porque a gente prepara não para viver naquela escola, a gente prepara para a vida, né? E na vida as pessoas não vão conviver só com pessoas brancas, né? Então, não trabalhar a ERER tem uma série de legislações, uma série de questões, até mesmo de justiça social, do que é correto, né? Hoje em dia, quando a gente fala de formação integral, formação humana desses estudantes, que a gente está ali, né, impossibilitando. Então, aqui, pessoal, eu trago, ali tem 4 escolas, Barão, Davi, Jacob e Tiago, que receberam apenas em 2023. Nós já tivemos a edição de 2022, 2023 e 2024. Então, este ano é a 4ª edição. Nós tivemos as escolas Odete e Rio de Janeiro, que receberam em 2022 e 2023. Nós tivemos as escolas Mãe Augusta, Pingo de Gente, Ulisses e Santos, que receberam em 2023 e 2024. Pernambuco e Castelo, 2022 e 2024. Carinha de Anjo e a Ministro apenas em 2022. O Arthur Inhoquins, Arthur Vargas, Assis Duque e Gonçalves apenas em 2023. Pintando 7, Rondônia, Tancredo, a Teodoro e a Nelson apenas em 2023. E apenas em 2024, a Julieta, Tia Lourdes, o Sica, Vó Babali, Inezinha, Vó Nelson e Farroupilha. Aqui eu chamo a atenção para essas EMEIs, porque elas ficaram sabendo em 2024, na formação que teve presencial lá no Canoas Prev, e elas, a gente faz, só que a gente não tinha ainda se ligado que tinha que enviar. Então, agora a gente vai enviar. E elas enviaram, tá? Então, assim, logo ficaram sabendo, elas se organizaram. E agora, tem ali até um troféu, né, gente? Tem um troféu. São as escolas referências para nós aqui, né? São as escolas que em todos os anos enviaram. São as escolas Pé de Moleque, Caramelada, Dr. Rui Cine Lima, João Paulo I. A Rui Cine Lima é uma escola que a ERER vive naturalmente lá no seu cotidiano escolar. A João Paulo I é uma escola que tem ali professoras que vieram do Pará, então assim, trouxeram bastante conhecimento indígena, fizeram uma atividade bem interessante este ano lá, com Guaraná e com acho que é macaxeira, que eles chamam lá. Também tivemos ali como escolas que receberam então, esse troféu aí, né? Não receberam o troféu, mas mereciam, né? Que receberam o certificado nos 3 anos. A Drummond, a Edgar Fontoura, né? Tem aquela atividade lá do Edgarito, né? Que é um festival de cinema deles, com a temática ERER. A Leonel Brizola, a Irmão Pedro, que é uma escola que muitas vezes a EJA que faz a atividade e manda, né? O dia até faz a atividade, mas às vezes ali, né? Tem essa questão que eu falei das outras escolas de não enviarem, então a EJA manda sempre. Erna Virt que tinha um projeto deles em 2024, que era um dos grandes projetos era a temática indígena. Nós temos muitas escolas montando grupos, né? A Castelo Branco, a Davi Canabarro estava organizando, Nancy, são escolas que estavam organizando professores para serem um grupo de articulação.
né? Então, um grupo que vai auxiliar, ou que vai ouvir, que vai reunir, que vai articular ali propostas da ERER. Nós temos, por exemplo, a escola Walter Perac, que é uma das escolas que mais fazem as formações. Acho que atualmente é a escola que mais faz, e isso se deve muito ao trabalho da equipe que pergunta, e aí, os professores fizeram? Ah, deixa eu ver quais professores fizeram. Então tá, vou ver ali com os outros que ainda não fizeram. Então, porque querem fazer um trabalho bem articulado, né? Então, assim, a equipe escolar, né, é muito responsável pela ERER, né? Se a ERER está acontecendo, a gente sabe que tem escolas que tem um grupo de 3, 2 professores que começaram, isso foi mobilizando a escola inteira, mas as escolas que não estão mobilizadas têm aí também um potencial a partir da equipe, né? E que se a equipe traz isso como uma importância, como algo que é uma demanda daquele semestre, daquele trimestre, daquele ano letivo, isso sai do papel. Deixo aqui, então, pessoal, o link de certificação, né? Trago aqui também a imagem do Oliveira Silveira, que é uma das referências da educação étnico-racial, nem se chamava assim naquela época, né? Mas que é alguém que tem que ser também estudado aí nas escolas, né? Um dos autores do Dia da Consciência Negra, do dia 20 de novembro, contribuiu também com acho que a área de linguagens podia fazer um trabalho bem interessante, porque ele é um poeta, era um poeta, né? Tem a biblioteca, se não me engano, da escola Cândido Godoy, acho que de Porto Alegre, a nova biblioteca deles, acho que se chama Oliveira Silveira. Tem uma escola estadual de Porto que botou essa semana aí o nome dele, né? E agradecemos, então, aí a participação de todos, né? Pode falar, Fernanda. Rodrigo, só para a gente não esquecer, né, que tem, às vezes, tem colegas que são deficientes audiovisual, a gente tem que ler o link ali da certificação, né? Isso. bit.ly/CIGEHIS. Então, esse é o link para a formação. Vou repetir, bit.ly/CIGEHIS. Fica aqui meu agradecimento também, já meu tchauzinho. Tchau, tchau, pessoal.